É claro, Itatiaia é a maior do Brasil depois das nossas aqui. Os caras tudo passando pressão. Ó, José vai brigar com você e tal. É, meu Deus do céu. Olha aqui, deixa eu dar... O que é que você falou, Juvenci? Ah, chamar o Maluf para falar? Mas é o Maluf que você fala ou é do Atlético, né? É, né? Ah, então vamos lá ouvir o Maluf. Aliás, apesar de não revelar os nomes, e o Paulo Autuori disse que até agora o Atlético não confirmou nomes porque não vai aceitar qualquer contratação. Isso, naturalmente, abriu uma obrigação maior ainda ao Maluf de trazer realmente bons nomes, né, seu Maluf? O Atlético irá contratar um zagueiro e um lateral esquerdo. E o Maluf é que está dizendo, veja aí. Eu acho que isso cria uma expectativa ruim no torcedor. O que ele tem é de confiar no nosso trabalho e que nós vamos suprir essa necessidade mais cedo ou mais tarde, mas vamos deixar o elenco em condição de estar disputando todos os títulos como foi ano passado. É zagueiro, com a contusão do Emerson, a gente já estava procurando um, estamos buscando um lateral e vamos esperar. Quantos nomes já foram sondados aí? Nem conto. O que é oferecido, o que é sondado, muitos nomes. Tá bom, Juvenci, tá bom. Itatiaia é a segunda maior, tá bom, Juvenci. Deixa eu chamar o Luciano. Cadê o Luciano? Põe o Luciano na tela aí, dividindo tela comigo, por favor. Dá para dividir tela comigo, Juvenci? Dá? Peguei vocês aí. Aí, beleza. Tudo bem, Lu? Fala comigo, Everton, tudo bem? Tá feliz aí, garoto? Tamo junto, tamo aí, né? Na luta. Muito bem. Tem que ser. Família vai bem? Maiara vai bem? Muito bem, muito bem. A clínica da Maiara tá indo bem, Lu? O Everton, bombando, viu? Se eu entrar na clínica para fazer um tratamento, você acha que o risco de eu emagrecer é muito grande? Olha só, com a Maiara profissional, acho que rapidamente você consegue emagrecer, viu, Everton? Mas você acha que eu devo fazer o tratamento, Tem. Lu? Nem tanto, pouquinho, tal, aos poucos, nada rapidamente. Você vai chegar lá, Everton. Depois manda o boleto lá, depois dessa propaganda. E baratinho, um descontão pra você aí também. Muito bem. Ô, Lu, atualiza as informações pra gente aí, Lu, por favor. Everton, a bruxa tá solta no Atlético, mal começou o ano, muitos problemas. Primeiro foi o Luan, ele fez a cirurgia no joelho direito na quarta-feira passada, correu tudo bem, mas a volta do Luan é só depois da Copa do Mundo. No último domingo, contra o Nacional de Muriaé, foi a vez do zagueiro Emerson naquele lance. A lesão no tornozelo direito, ruptura do tornozelo direito, fez a cirurgia ontem, correu tudo bem. Hoje à tarde o Dr. Rodrigo Lasmar vai atualizar a situação dele. Provavelmente o zagueiro Emerson volta só depois da Copa do Mundo. E no treino de ontem, foi a vez do volante Felipe Souto, logo no início do treino, numa dividida de bola, ele caiu de mau jeito, caiu com o cotovelo em cima. Podemos ver as imagens neste momento. Ele caiu de mau jeito, provavelmente ele pode sofrer foi para o hospital rapidamente, uma fratura no cotovelo direito. Hoje à tarde, o Dr. Rodrigo Lasmar vai atualizar a situação desses 3 jogadores e o Atlético aí nessa luta contra o tempo, igual o Maluf falou, para contratar um zagueiro e também para contratar um lateral esquerdo. Com isso, Everton, chances para os garotos da base. Na lateral, já tem o Alex treinando, a lateral esquerdo o Igor, o volante Eduardo também, que foi muito bem na Copa São Paulo, já está treinando também, sendo observado pelo Paulo Autuori. E no ataque o Marquinhos e também o atacante Carlos, que é tido como uma joia nas categorias de base do Atlético. Esses jogadores devem ter chances com esse tanto de contusão, né, Everton? Ô, Lu, me responde uma coisa. Nos treinos que você acompanhou, a gente sabe que você não está lá todo dia, né, porque há um revezamento entre os repórteres. Nos treinos que você viu, os jogadores da base se saíram bem, treinaram bem? Olha, o Alex vem treinando muito bem. Ele é um jogador rápido, apoia muito bem também, defende tranquilamente. E o Carlos, algumas vezes que ele teve oportunidade nos jogos treino e também nos treinos, jogador que tem um faro de gol realmente, Everton. E também o Marion, que entrou na primeira partida, é um jogador que logo no início da pré-temporada, todos perguntaram quem é o Marion, quem é o Marion. Estava lá no Betim, né? Fez uma boa temporada no Betim. É um jogador que também vem surpreendendo muito bem nos treinos. Muito bem. Obrigado, Lu. Forte abraço para você, meu garoto. Grande abraço, Everton. Tá, então, Luciano Dias atualizando as informações do Atlético, falando de Mara que aliás, daqui a pouco a Dimara vai falar. Deixa eu só aproveitar que o Lu atualizou as informações. Deixa eu trazer a questão do Leonardo Silva. Ele falou sobre a contusão do Emerson, companheiro de zaga, e a necessidade do Atlético em fazer contratações para o setor, ou seja, o próprio jogador identificando essa necessidade que está na cara de todo mundo. Veja aí. Há necessidade, né? Até porque o Gilberto Silva não renovou, o clube já estava pensando
numa contratação nesse setor para que pudesse nos ajudar e reforçar cada vez mais. Então, e devido às circunstâncias de uma lesão do Emerson, o Hever com problema no tornozelo, então eu acho que toda a diretoria já está pensando nessa situação para que a gente não passe nenhum aperto, né, nessas competições que a gente tem a disputar, caso alguém fique suspenso ou numa nova lesão de um outro companheiro. Então eles devem estar buscando, e acredito eu que já estão encontrando soluções para que um novo companheiro possa ir nos ajudar nessa temporada. Dimara, discorra sobre os dois assuntos. O que disse o Léo Silva da necessidade de contratação. E uma outra questão que eu gostaria que você falasse é de que o Atlético teve problemas com o Pedro Botelho, o Lucas Cândido, o Luan, o Emerson e agora o Felipe Souto. Ou seja, nenhum titular. O Atlético, a torcida mesmo cobrava uma certa qualidade no banco, mas essa qualidade que o Atlético já tinha, ela foi perdida, porque são 5 jogadores contundidos, Dimara. E essa é a dificuldade do Paulo. E ali a gente entende quando o Paulo falou assim, olha, para ser jogador do Atlético, hoje o nível de exigência alta é alto, então as contratações não vão poder fugir dessa história. Agora, dá para a gente falar o seguinte, muitos companheiros de imprensa, e principalmente Curitiba, entraram em contato com a gente, dizendo que o zagueiro um dos zagueiros falados, aí seria o Leandro Almeida, que já passou pelo Atlético e que está hoje no Curitiba. Bom nome ou retrocesso? Ontem à tarde, acompanhando o Leandro pelas redes sociais, ele tuitou assim, será que é o momento? Fui. Eita. Será que ele foi tomar sorvete, passear no parque? Porque Curitiba tem parques maravilhosos. Histórias. O Leandro, ele tem uma relação com o Atlético. Quando ele foi vendido para o exterior, ele era jogador do Atlético. Eu me lembro, na volta dele, até foi falado para o Cruzeiro. Né? Quando ele voltou e acabou indo para o Curitiba, ele foi falado para o Cruzeiro. Mas seria um dos nomes aí especulados. Eu vou dizer o seguinte, é possível que o Atlético esteja buscando um zagueiro de ponta mesmo, alguém que não sei aonde, porque zagueiro é muito difícil, e pode ser que ele esteja buscando um zagueiro para uma solução imediata. Talvez neste momento o Leandro Almeida pudesse encaixar aí nessa situação. Mas por quê? Porque o Coritiba tem interesse em vários jogadores do Atlético, isso já se falou. Inclusive no Neto Berola, que talvez possa ser uma situação aí. Eu não estou dizendo que está acontecendo, estou dizendo que os companheiros de Coritiba estão falando isso, que ele colocou isso ontem nas redes sociais e que é uma possibilidade. A imprensa de Curitiba falou que o nome falado lá é o dele. Se alguém falou lá, pelo menos uma consulta o Atlético fez. Ninguém ia arrancar isso da cabeça, até porque a temporada lá já começou, o Curitiba já entrou em campo, já tem essa história. Né? E o Atlético é o imediatismo, a necessidade que ele tem de um jogador, que já passou por aqui, todo mundo conhece. Muito bem. Cadu Doné, Leandro Almeida, ninguém está dizendo que foi contratado, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, nós estamos trabalhando em cima de hipóteses. Leandro Almeida seria um bom nome ou retrocesso pelo projeto do Atlético? Eu acho que seria um bom nome porque ele chegaria para ser uma opção de banco. Experiência internacional. O Atlético não precisa de um zagueiro para ser titular. Tem o Hever, Leonardo Silva, uma das melhores zagas do Brasil ali, como a defesa titular. O Leandro Almeida é um pouco pior do que os titulares, mas isso é normal. Quando a gente diz que tem que ter elenco, não é que vai ter um jogador exatamente igual ao titular no banco, porque não tem jeito, né? Então, o próprio Cruzeiro, que a gente elogia muito o elenco, os zagueiros reservas são inferiores aos titulares, bem inferiores até. Então, acho que para esse contexto de ser um reserva, seria um bom nome. Agora, o outro zagueiro também pode vir do futebol paranaense, né? Que é o Manuel. Meu amigo, que seria um grande negócio. Eu que é um baita zagueiro. Everton, que vão aparecer muitos nomes, porque nessa história do que aconteceu com o Emerson, o Atlético deve ter ligado para muita gente, para ver a situação de vários jogadores. Então, muitos nomes podem aparecer, e é bom que a torcida tenha muita calma nessa hora, porque ele deve ter consultado um monte de gente para saber qual que é a real situação, se o cara está jogando, se o cara não está, se tem possibilidade, se não tem, se dispõe, se não dispõe. Então, todos os contatos devem ter sido feitos, porque o Atlético precisa resolver isso em 6 dias. Na verdade, o Atlético tem 6 dias, porque senão só depois na segunda fase da Libertadores. Ele precisa resolver essa situação. Um de imediato tem que vir. Por isso que muitos nomes vão aparecer. O arroba Barraca Fabiano está dizendo aqui, sugerindo Dória. Seria um bom nome, né? Zagueiro novo. Belíssima sugestão, belíssima sugestão, mas acho pouco provável. Não, mas a sugestão dele é boa. O Bigode Santos e o Renivan Souza falam sobre a questão do Pato. Ontem já entrevistamos o Alexandre Matos, que disse que isso nunca aconteceu, ele não foi oferecido e é pura especulação. O Maluf disse também ontem que o Pato não foi oferecido, que isso é especulação.
A Joelma Leme está pedindo para mandar um abraço para Poços de Caldas. E eu não sabia que o Donos da Bola passava para Poços de Caldas. Assim, já te falei que bacana. isso, então um abraço para todos aí de Poços de Caldas, hein? Família da Dimara manda na cidade aí. O Nando Vitói, gostaria de saber como está a situação de Farias e Anselmo Ramon. Bom, as pendências seguem, né? O Anselmo Ramon não foi para o exterior e não foi para o Palmeiras. E existe essa pendência do Farias também, que pode se transferir, parece que é para o futebol paraguaio. Mas ainda nada foi definido. Um abraço também para o Robert Martins, cruzeirense. Grande Robert Martins. Um abraço aí pela audiência aqui nos Donos da Bola. Agora, deixa eu falar uma coisa. Aqui em Minas, eu só compro e confio meu carro zero com o Consórcio Nacional Chevrolet Brasil. Seu carro zerinho sai por menos de R$13 por dia, amigo. É isso mesmo. Você pode começar o ano com o pé direito e adquirir o seu carro zero pelo 3003-4443. Preste atenção. Toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica é só com o Brasil. Você vai ligar agora e vai consultar pelo 3003-4443. E olha só, ligando e comprando agora o seu consórcio, você concorre a R$25 mil toda semana até o final do seu plano. 25 que dá para resolver parte dos problemas da sua vida, da minha, de qualquer um. É ou não é? Menos do Ike Batista, que vendeu o Hotel Glória por 200 milhões. Tá pobre ele. Mas tem que comprar agora. 3003-4443. Seu Chevrolet por parcelas de R$386. É só aqui. Ligue agora e veja como realizar o seu sonho comprando um Chevrolet 0 km. Essa é a oportunidade de conquistar a sua tranquilidade. Sabe por quanto? A partir de R$386 mensais. Você está esperando o quê? E ainda concorrendo a 25 mil toda semana? Às vezes as pessoas me perguntam sobre a questão do carro usado entrar na troca. Se o seu carro usado, se chegar lá com o carro, se for valorizado, o pessoal gostar, você pode sair com carro zero na hora. É mole ou não é? Então não espere. 3003-4443. Mais um ano para realizar o seu sonho, porque o seu Chevrolet de fábrica por R$13 ao dia é só na Brasil. Ligue agora. 3003-4443 é o telefone mais famoso do Brasil, Zil. Olha, uma das principais carências do Cruzeiro em 2012, para quem não se lembra, era em cobranças de falta. Vocês se lembram disso? Já em 2014, o que não faltam são cobradores. Aliás, tem uma fila. Quando tem falta, lá dá uma roda, uma reunião para cobrar a falta. Veja aí. Ceará escolhido para a coletiva de imprensa. Em tom de brincadeira, ele reagiu assim. Os caras não cansam de ouvir a gente, não? É? Os caras não cansam de ouvir a gente, não? A escolha tem motivo. Ceará é referência na Toca da Raposa quando o assunto é Libertadores da América. Ele foi campeão em 2006 vestindo a camisa do Inter. Não existe jogo ganho antes de efetuar realmente a partida. Ninguém se ganha antes do jogo. Então nós temos que encarar todos os adversários como adversários dificílimos. E se doar ao máximo, se ter o máximo de dedicação de todos os atletas, continuar jogando da maneira que o Cruzeiro tem jogado coletivamente. Ceará, 65 jogos com a camisa do Cruzeiro, já foi considerado o cara da bola parada na equipe. Tanto que a única vez que balançou as redes adversárias foi assim, contra o Santos em 2012. Mas Ceará não tem tido muitas oportunidades para fazer mais gols de falta. Ele tem encontrado uma barreira no Cruzeiro. Isso porque o atual elenco é formado por jogadores especialistas na bola parada. Uma concorrência grande para Ceará. Na hora da bola parada tem o Everton Ribeiro, o Egídio, Dagoberto, Nilton, Júlio Batista. Ainda tem o Souza e o Lucas Silva. São vários concorrentes, né? Acho que todo mundo quer balançar a rede de alguma maneira, né? Seja batendo pênalti, cobrando faltas. Mas acho que a minha hora vai chegar. Eu já consegui fazer alguns gols de falta na minha trajetória aí. E no Cruzeiro foi o único que eu fiz até então, foi de falta. Mas fico na torcida aí para que esses que vão cobrar possam ajudar o Cruzeiro nos seus objetivos. No Cruzeiro é assim, disputa não só por posição, mas também na hora de cobrar falta.
Bom, vamos lá. Ceará, Lucas Silva, Nilton, Júlio Batista, Souza, Dagoberto, Júlio Batista, Everton Ribeiro, Egídio. Pô, são 9 jogadores, cara. São 9 jogadores com qualidade para cobrar falta. Olha essa situação de conforto total. E o tanto que isso é importante num campeonato como o Libertadores, até mesmo com altitude, claro, né, que a bola ela vai muito mais rápido, né? Então, não deixa de ser uma grande arma, é ou não é? Não, e a gente está falando de falta e vale o raciocínio para as bolas paradas em geral, escanteio também, porque se a gente lembrar, a matéria fala ali de 2012, quando o Cruzeiro tinha essa carência, 2012 muitas vezes, quase sempre quem batia escanteio no Cruzeiro era o Montijo, que bate escanteio muito mal. Mesmo na melhor fase dele, é um bom jogador, mas esse fundamento não é a dele. Então, o Cruzeiro melhorou nesse aspecto sim, a matéria tem total fundamento, 9 jogadores, sendo que antes não tinha praticamente nenhum nesse tipo de cobrança, né? E aí, Dimara, curta, média e longa distância. Pois é, aí é o acerto. É o acerto. É você saber naquele momento quem é que tem a característica mais próxima disso. Aí é o treinador, né? É o treinador para falar, não, é fulano, né? Ciclano, porque eles devem olhar para o banco e falar, é aqui. E se tiver muito próximo disso aqui, é quem que vai? É quem ele sentir que está melhor no jogo. Então, isso, gente, dá uma gama de alternativas para o Cruzeiro enorme, né? Você saber quem é que está. Porque às vezes seu cobrador oficial, quando você tem um só, quando não tem nenhum, e o Cruzeiro viveu isso muitas vezes nas últimas temporadas, antes da chegada desse grupo, isso é um diferencial enorme. É você saber que você tem a qualidade em vários tipos de cobrança, em várias situações. Se é escanteio, se é mais para a direita, se é mais para a esquerda, se é para sentar mais pelo meio, se é de cobertura. Isso tudo é uma característica do jogador. E o treinador ali é o ponto de referência. Eles vão olhar e vão falar, quem? E ele vai falar, é você. Quando a gente fala da importância dessa arma na cobrança de faltas, não é só a questão desse tiro que vai direto para o gol, não. O Cadu chamou a atenção aqui. Na bola parada, no escanteio, o Cruzeiro tem características muito fortes de homens que fazem, né, esse jogo aéreo. Dagoberto bate escanteio, né? Bem, não faz tanto gol de falta, mas foi citado por você muito por causa disso. Então, né? Essa bola metida para a área também, ela é outra arma que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro contra o Atlético Paranaense, Botafogo, fez gols importantes ali. Jogadas de pequena área também, com o Nilton aparecendo. Agora, quando começou a falar da diferença do Cruzeiro de 2012 para hoje, a principal diferença, além da cobrança de falta, é a qualidade mesmo, né? Porque o Cruzeiro não tinha jogador em 2012, né? Não tinha jogador de qualidade nessa quantidade, muito longe disso. Não tinha um bom time. E hoje tem um time espetacular. A carência era em vários setores, né? Não é? A gente coloca a cobrança de falta, porque isso é sempre uma reivindicação do torcedor do Cruzeiro, porque ele teve grandes cobradores ao longo da sua história. É uma tradição do Cruzeiro isso, né? E principalmente por causa das competições sul-americanas. Então, essa cobrança foi sempre muito grande. E agora você tem 9 opções diferentes. Você resgata muita coisa. O futebol não tem tanto segredo com referência a contratações. Você não vai montar um time só de apostas e vai sair ganhando títulos por aí. Sabe? Você tem que fazer grandes contratações para buscar um título. Não adianta. Quando o Atlético mudou essa filosofia de contratação, né? Olha no que deu. Olha o Cruzeiro. O Cruzeiro em 2012. Gente, o Cruzeiro... Donato, Amaral... É isso que eu tô falando, né? O time mudou assim totalmente, exatamente o oposto. O time era fraquíssimo e ficou fortíssimo, né? Ficou um dos melhores do Brasil em termos de elenco, o melhor, e antes não tinha um time à altura da história do Cruzeiro, coisa que aconteceu poucas vezes. A gente lembra de poucos times fracos do Cruzeiro na história, na década de 80, quem acompanha sabe que o Cruzeiro teve um período não muito agradável, e tirando a década de 80, o que o Cruzeiro viveu ali, mais ou menos nessa época que a gente está falando, entra ali para a história como um dos piores times do Cruzeiro, sim. Mas eu acho que o futebol mineiro num todo, né? Então não é só o Cruzeiro, mas o Atlético também. Hoje não se aceita mais. A gente falou aqui do Leandro Almeida, agora há pouco ficou tudo assim, mas pode ser reserva, né? O Leandro Almeida já foi titular absoluto desse time do Atlético, foi vendido para o exterior como uma grande revelação. Todo mundo ficou assim, nossa, tá vendendo o Leandro Almeida. Hoje ele já não faz essa diferença se vier, ele é banco. Né? Essa história de bom e barato, isso serve para time médio, para Cruzeiro e Atlético, para ganhar Libertadores, para ganhar Campeonato Brasileiro. Hoje em dia, no contexto do futebol atual, do mercado, que eu acho até que tem que mudar, porque senão os clubes vão falir, mas na realidade atual, você tem que investir, meu amigo. O Cruzeiro, na época do Dimas, entrou numa de vamos contratar jogadores na faixa ali de 60, 70, 80 mil que vão resolver. Traçou-se uma Deixa eu chamar, já que a gente está falando de Cruzeiro, contratações e tal,
Deixa eu chamar o Marcelo Oliveira e também o presidente Gilvan de Pinho Tavares, e aí eu chamo a atenção também do torcedor do Cruzeiro, para ver e ouvir o que disseram ontem e a gente mostra hoje sobre contratações, chegadas de jogadores. Veja aí. Alguns já vieram, né, e de forma pontual, até porque o elenco do ano passado foi muito bem, então não houve tanta necessidade. Todos estão muito atentos, internamente a gente conversa sempre sobre o trabalho, mas a gente está muito satisfeito com o elenco que temos. Eu acho que a expectativa é muito promissora em relação ao ano. A gente está vindo falar de, porque vai contratar fulano, nós estamos com o plantel nosso já formado e não é possível a gente ficar contratando todo jogador que falam nele, que oferecem para o Cruzeiro, porque o nosso plantel está formado, o elenco é muito bom, é muito forte, de maneira que a gente não pode estar trazendo todo mundo e nem comporta todo mundo lá na Toca 2. O plantel está fechado. Evidentemente que se aparecer alguma coisa diferente, uma ou outra peça, pode ser que a gente ainda traga para o futuro, mas na nossa concepção está formado o nosso plantel. Tem a mesma base de 2013. Exatamente. Bom, o presidente Gilvan falou, o Marcelo também falou, mas eu não acredito que não venha mais alguém, porque todos os clubes estão abertos para uma grande contratação, né? Caso a coisa já pode virar apareça, diretor de futebol. Né? A gente vai embora, pessoal, mas eu prometo que a gente volta amanhã, a partir de 13h. Mais uma vez, reforço o abraço aí para a cidade de Poços de Caldas, né? Bom Despacho também, tem uma grande audiência, muito obrigado. Amanhã a gente volta a partir de 13h aqui, no Olho da Band. Tchau, pessoal.